Boa noite. A gente está aqui em mais um dia do curso Cadê os Meus Direitos, né? Que é um projeto criado pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, da UFMG, o CRISP, pelo Instituto de Ciências Penais, o ICP, e pela Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade em Minas Gerais, a AFPPLMG, que visa ensinar, né, orientar vocês, que são pessoas que têm familiares que se encontram presos, para reivindicarem seus direitos ou que já passaram por alguma situação semelhante. O tema da aula de hoje vai ser o papel do Conselho da Comunidade. E a gente vai ter uma professora que vai poder falar com isso com muita propriedade, que é a Maria Helena Urreda, e ela é presidente da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Pará, que é uma organização que atua na defesa dos direitos de pessoas privadas de liberdade e dos seus familiares, né? Que, justamente que nem vocês. E aí a dinâmica da aula vai ser 1 hora de exposição, né? A professora vai poder explicar melhor, e depois uma abertura para perguntas que poderão ser feitas por levantar a mão ou pelo chat mesmo. A gente vai se organizando. E durante a exposição, né, da professora, a gente pede para que vocês deixem os microfones desligados, para evitar de né, atrapalhar de alguma forma. Enfim, professora Maria Helena, você pode se apresentar com mais propriedade agora. Seja muito bem-vinda. Espero que seja uma reunião muito proveitosa para todo mundo. Maria Clara? Oi. Antes da professora se apresentar, eu queria dar uma palavrinha com os familiares que estão para assistir essa aula hoje. Claro. Meninas, todas as aulas que estão sendo ministradas no curso Cadê Meu Direito é muito importante. O saber não ocupa lugar, né? E o fato de vocês terem conhecimento tira vocês de ficar dependendo de outras pessoas para fazer coisas que vocês mesmos podem fazer. Esse é um dos grandes objetivos do curso Cadê Meus Direitos? Porém, a aula de hoje é uma aula muito especial, muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque eu queria muito que vocês prestassem muita atenção na aula, porque a gente tem a pessoa que mais tem conhecimento sobre o Conselho da Comunidade para ministrar essa aula de hoje, para que vocês entendam direitinho o que é o Conselho, e quem sabe Deus toca no coração de alguns familiares, e os familiares se coloquem à disposição do juiz da execução da comarca dele para compor o Conselho, porque o Conselho que tem familiar de preso nele, ele trabalha com mais eficiência, né? Porque o familiar sabe a dor que ele passa, né? E ele quer que as coisas andem direito. Não que os voluntários que ali estão não façam, mas a nossa dor só a gente que sabe onde que ela dói, onde que ela nos fere mais. Então, assim, vamos deixar os microfones tudo fechadinho, prestar bastante atenção nessa aula, porque eu, sinceramente, espero muito tirar algumas conselheiras aqui no curso hoje para os conselhos de várias comarcas aqui de Belo Horizonte. Depois, se alguém sentir vontade de fazer parte de um conselho, entre em contato com a gente para a gente conversar, trocar uma ideia e a gente poder oficiar o juiz de execução em nome da Associação de Amigos, indicando esse familiar para compor o conselho da comarca onde ele reside, tá? Beijos, boa aula para nós. Boa noite, meninas. Acho que são só mulheres aqui. Sim? Só mulheres. Então, boa noite. Agradeço muito a oportunidade e, desde já, eu preciso agradecer em especial a Júlia, né, que entrou em contato comigo, né, que estava auxiliando a Ludmila também. Obrigada, Ludmila. Dona Tereza, né, por esse esforço tão grande de vocês todas, né, que estão aqui,
para que essa noite realmente possa ser proveitosa. É um curso que vocês estão fazendo, eu achei fantástica a ideia, potencializando, empoderando as mulheres aí, familiares dos privados da liberdade e familiares, enfim, né, que estão e que sofrem, né, com a questão do cárcere e tudo que ele produz aí na vida dessas famílias. E poder estar hoje aqui, enquanto representante da FECOMPAR, que é a Federação dos Conselhos da Comunidade do Paraná, é algo muito importante para nós, né? É a primeira vez que um Estado chama a gente para falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre o nosso trabalho, mas relativo à sociedade civil, né? Que é a sociedade civil organizada, buscando, então, a melhoria das condições das famílias, e isso me deixou, assim, encantada. Eu fiquei encantada, quero parabenizar vocês por toda essa movimentação, por esse trabalho tão bonito e tão necessário. Gostaria de dizer também que eu sou assistente social de um conselho da comunidade na minha cidade, que se chama Irati, no Paraná, e aqui eu já vi que está a Kelly, que também é assistente social do mesmo conselho, e estou feliz com a presença dela. Fiz questão de convidar a Kelly e também convidei a Bruna, que também é assistente social do Conselho da Comunidade, a Fabielle, que também é assistente social da FICOMPAR, né? Para que, até no momento oportuno, se possível for, eu divida um tempinho com elas, para elas contarem um pouquinho da experiência, de como que a gente trabalha, enfim. Porque, além da gente ter um pouquinho de vivência na organização dos conselhos da comunidade, que eu posso tirar várias dúvidas de vocês aqui e explicar a importância desse órgão da execução penal, que é o conselho da comunidade, nós também temos uma vivência lá de chão de fábrica, né? Como diz, uma vivência de quem está lá na ponta, fazendo visitas realmente na unidade prisional, fazendo acompanhamento, ouvindo as pessoas privadas da liberdade, ouvindo as famílias, né, e fazendo uma ponte, promovendo acesso aos direitos e também as garantias, né, que as famílias possuem, para poder estar próximas, o mais próximas possível, então, dos seus familiares. E também interagindo, né, com toda essa realidade, não só a realidade emocional que muitas mulheres passam e sofrem, né, pela dor, pela tristeza, pela angústia, mas também a realidade em todos os sentidos que traz as dificuldades socioeconômicas e tantas outras, né, de reconhecimento, de inserção social, enfim. Então, eu vou tentar fazer um resumo, né, a gente teria tanta coisa para falar, mas eu vou tentar olhar no relógio aqui e vocês também podem me interromper se acharem necessário, né, para que a gente possa fazer uma explanação que seja interessante, né, que vocês gostem de me ouvir, que eu consiga, de alguma forma, trazer para vocês algo novo, algo que possa ajudar vocês a motivar vocês aí a criar algo novo, a continuar nessa caminhada, né? Buscando sempre a melhoria das relações familiares, né? Sempre que possível, e para isso que eu estou aqui, né? Porque eu acredito que é muito, muito importante que todas as famílias estejam muito próximas do privado da liberdade, porque é a manutenção desse vínculo familiar que vai garantir, né, que quando ele sair, ele possa também ter para onde voltar. Então, é muito importante realmente, né, dar toda a assessoria para que essa manutenção de vínculos ocorra e para que as famílias também se sintam fortalecidas, né? Fortalecer essas famílias que estão do lado de fora, mas que muitas vezes se sentem tão fragilizadas, né? Tanto quanto aquele que está privado de liberdade. Muitas vezes a própria família se sente presa, né? Ela também se sente pagando uma pena
ela também sente uma dor que não tem como descrever, e muitas vezes ela sente muitos sintomas, assim, emocionais, e passa por muitos desafios sociais, que fazem com que muitas vezes ela também fique à margem, né, na exclusão, se não houver um trabalho junto a essas famílias para que elas se sintam fortalecidas, abraçadas, contempladas, assistidas, realmente olhadas, né, no fundo dos olhos, para saber qual é a realidade e aquilo que elas realmente precisam. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, acho que eu vou começar um pouquinho falando o que é o Conselho da Comunidade. Talvez algumas pessoas aqui nessa sala não saibam o que é o Conselho, e eu acho que é bom começar falando do Conselho, né? Então, o Conselho da Comunidade, ele é um órgão da execução penal, e ele foi criado na Lei de Execução Penal, em 1984. Então, vejam bem, mais de 40 anos essa lei garante, né, a existência de um órgão que deve acompanhar, né, as pessoas que estão no cárcere e também as suas famílias. Mas por que será que em 40 anos, né, a maioria dos estados do Brasil não desenvolveram, assim, um movimento, né, visando a implantação dos conselhos da comunidade? Então, foi reconhecido, junto com o Conselho da Comunidade, no rol dos órgãos da execução penal, que é a execução da pena, né? Então, está lá o juízo, né? O Ministério Público, o COPEN, que é o Conselho Estadual, né? Penitenciário, a Defensoria Pública, mas não todos os demais órgãos acabaram se organizando, se firmando para trabalhar com a execução penal, porém, o Conselho da Comunidade, por se tratar de um órgão que a própria LEP fala que ele é fruto da organização da sociedade civil, ele acabou ficando no anonimato, né? Na maioria das cidades, ele acabou não acontecendo de fato, até porque a própria lei, ela diz que o juiz da execução, ele pode e deve, né, fazer um movimento para a organização desse conselho, né? Então, o conselho, ele deve iniciar, o primeiro conselho numa determinada comarca, ele deve iniciar pelas mãos do juiz, né, fazendo esse movimento, chamando a sociedade para a organização, então, desse conselho da comunidade. Mas, afinal de contas, como que esse órgão ele deve ser composto, né? Então, a lei de execução penal, ela fala que, no mínimo, deve ter um representante da OAB, um representante do CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e um representante da Associação Comercial da cidade. Seriam, no mínimo, essas 3 pessoas como membros obrigatórios. E depois poderiam ter outros membros, né? Mas não especifica muito bem quais seriam esses outros membros. Hoje nós já temos a resolução 488/2023, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e lá nessa resolução ela fala que os membros do Conselho da Comunidade, além desses 3 que estão previstos na LEP como membros obrigatórios, que eu falei para vocês, que seriam um advogado, um assistente social e um membro da associação comercial, também podem estar familiares de presos, egressos, representantes de diversas associações que compõem a sociedade civil e também órgãos públicos, como saúde, educação, área da cultura, enfim, assistência social, várias áreas e várias pessoas que possam ser motivadas e interessadas a participar do conselho, né? E explicar para vocês também que esse conselho, então, ele vai ser composto por pessoas que têm um verdadeiro interesse na área e na causa, né?
E como a gente sabe que dificilmente alguém vai chegar para o juiz e vai dizer, eu tenho interesse, né? E talvez por causa disso mesmo, por conta que a maioria das pessoas da sociedade não tem interesse nenhum nessa pauta, né? Porque a pessoa que está privada de liberdade, ela está realmente segregada. A maioria das pessoas da sociedade, elas querem mesmo que as pessoas fiquem totalmente isoladas, elas não têm interesse nenhum de que isso seja uma pauta, de que isso seja uma preocupação. Então, como não houve muita motivação para que isso acontecesse, os conselhos acabaram ficando para segundo, terceiro, quarto plano, e em muitas cidades acabaram não acontecendo. E também acredito que, com o decorrer do tempo, depois teve a promulgação da Constituição Federal em 88. Então, veja, o Conselho da Comunidade é de 84 e a nossa Constituição Cidadã é de 88. E o que a Constituição Cidadã, que a Constituição de 88 fala? Ela traz a participação da sociedade como muito importante para, junto com o governo, né, governo e sociedade civil, poder desenvolver, trabalhar, né, as políticas públicas. E aí são criados os conselhos de direitos. Conselho de direito, né, ligados à criança, adolescente, ao idoso, à mulher, assistência social. Muitos conselhos que talvez pessoas aqui do grupo já tenham ouvido falar ou até sejam participantes desses conselhos, né? Então, hoje nós temos um rol de conselhos que são paritários, formados pela sociedade civil e por representantes do governo municipal. Então, esses conselhos de direitos, eles foram criados, então, na Constituição. Eles não têm a mesma composição que os conselhos da LEP, né, conselhos da comunidade da LEP. Então, é isso que é importante entender num primeiro momento, porque não tem como você avançar sem você entender isso que é fundamental. Então, o Conselho da Comunidade, criado em 1984, na Lei de Execução Penal, é um conselho composto por alguns membros já definidos em lei, e ele é um órgão da execução penal, ele é um órgão da execução, tá? Assim como os demais órgãos da execução são. Então, ele é um órgão. E os conselhos de direitos da Constituição, que vieram lá depois de 88, eles são órgãos deliberativos, né? São órgãos consultivos, mas eles não são órgãos executivos, tá? Então, esse daqui, que é o Conselho da Comunidade, ele executa, ele pode executar ações, né? E os conselhos de direitos, eles são muito mais deliberativos e consultivos, né? Mas eles não são, eles não têm a mesma estrutura, a estruturação de um órgão como o Conselho da Comunidade. Ou seja, apesar do Conselho da Comunidade ter nascido antes da Constituição Federal, ele já foi um grande avanço, né? E foi uma lei que trouxe uma garantia muito grande de que a execução da pena, ela tem que ser acompanhada pela sociedade, ela precisa ser acompanhada pela sociedade, né? Justamente a importância das visitas nas unidades prisionais, não só para fazer o acompanhamento, a manutenção daquele vínculo familiar, mas principalmente para acompanhar a pena, né, em que condições essa pena está sendo cumprida, como que está a estrutura da unidade prisional, quais são as necessidades daquelas pessoas que ali estão, enfim. Os conselhos da comunidade, eles avaliam, eles acompanham e eles fiscalizam as unidades prisionais como órgãos de execução. Então, eles acompanham, eles fiscalizam as unidades prisionais, eles verificam todas as questões possíveis do que eles podem colher de informação, conversando com as pessoas que estão presas, observando com seus próprios olhos, né, com a sua percepção, enfim, eles vão colhendo informações, preenche o relatório, e esse relatório tem que ser apresentado para o COPEN, que é o Conselho Penitenciário do Estado, para que providências sejam tomadas no caso de violação de direitos.
eu participei de uma reunião do Copem de Minas Gerais uma semana atrás. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que é um conselho bastante atuante, e eles me chamaram para fazer uma fala, e foi muito bom fazer essa troca com eles, e eles estão muito interessados em apoiar, né, os conselhos da comunidade que queiram se formar aí no estado de Minas Gerais, né? Não sei se tem alguém do Copem aqui nessa sala, mas o que eu escutei lá na reunião foram várias pessoas se colocando à disposição e com interesse de apoiar a formação de conselhos da comunidade dentro do estado de Minas Gerais. Então, eu acho que isso já é um campo muito favorável, né, um momento histórico muito favorável para quem está aqui nessa noite e tem interesse de estar dentro de um conselho da comunidade, podendo, inclusive, participar das próximas reuniões do Copem, que eles falaram que vão chamar as pessoas interessadas, vão tentar elaborar estratégias, enfim. A gente também se colocou à disposição para ajudar o estado de Minas Gerais nas dificuldades, enfim, dando sugestões também, que a gente encontra como importantes para vocês poderem se fortalecer, né, e formar um conselho, tá? O conselho da comunidade, como um órgão de execução, é muito importante que ele seja bastante heterogêneo. Quanto mais heterogêneo ele for, mais tem chance de ser um ótimo conselho, né? Isso são dicas que a gente dá porque a gente está acompanhando muitos conselhos da comunidade. Então, para vocês terem ideia, nós aqui no Paraná temos 163 conselhos da comunidade, tá? Desses 130 estão ativos. E a gente tem alguns que estão com algumas dificuldades, mas a grande maioria está ativa, né, e desempenha o seu trabalho. Como que nós organizamos esses conselhos aqui no Paraná, né? Então, a Federação dos Conselhos da Comunidade, ela nasceu justamente para fortalecer os conselhos que já existiam e para auxiliar a criação de novos conselhos da comunidade nos lugares onde não tinha conselho, né? Nós nascemos com esse intuito e nós éramos integrantes de conselhos da comunidade que existiam na época, lá em 2012, né? Que se reuniram e que começaram a discutir projetos importantes para serem desenvolvidos dentro do sistema prisional, projetos de remissão de pena para as pessoas que estavam encarceradas, projetos que dessem assistência à família, projetos que pudessem dar apoio aos egressos do sistema. Enfim, esse público, que é o público-alvo do Conselho da Comunidade, é justamente os privados de liberdade e suas famílias, os egressos, né, e aqueles que, de alguma forma, foram alcançados pela justiça criminal. Então, esses conselhos se reuniram, estavam desenvolvendo alguns projetos e perceberam que havia necessidade de fortalecer essa atuação, obter recursos financeiros para poder realmente desempenhar um trabalho de qualidade, né, e um trabalho contínuo, um trabalho que tivesse uma direção e ele não fosse assim interrompido, ele não fosse estancado, um trabalho que pudesse ter uma continuidade. E aí foi toda uma organização, de repente, que começou com 3 conselhos, depois foram para 10, para 15, para 20, e foi ampliando o trabalho até que a gente chegou nos 163. Então, essa foi uma caminhada, né, que a gente fez, e nessa caminhada a gente teve alguns parceiros importantes que nos ajudaram muito, né, que foi o Ministério Público do Paraná, que foi o primeiro órgão que nós fomos atrás para pedir ajuda, para pedir que eles pudessem nos auxiliar, né, mostrar o trabalho que a gente já vinha desempenhando e que a gente não gostaria que esse trabalho fosse interrompido, que a gente queria apoio financeiro para continuar esse trabalho. Então, o Ministério Público do Paraná foi o primeiro órgão que
nos abraçou e nos motivou a criar uma federação. Naquele momento, né, que também era um momento histórico favorável, lá em 2013, estava sendo organizado, trabalhando em cima de um documento do CNJ, que era uma resolução, a 154/2012. E o que dizia essa resolução? Que os recursos das penas pecuniárias poderiam ser utilizados pela saúde, educação, assistência social, segurança pública e pelos conselhos da comunidade. Só que nós, dos conselhos da comunidade, que já trabalhávamos com os recursos das penas pecuniárias para fazer esses projetos que eu estou contando para vocês, nós achamos que esse documento do CNJ estava pulverizando recursos para outras áreas, que já eram políticas públicas e que já recebiam recursos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E para acompanhamento de familiares, de egressos e da própria pessoa presa, não tinha recurso, não existia recurso na época, né? E se a gente abrisse mão desse recurso que a gente tinha, a gente ia acabar perdendo, né, ou deixando de fazer os nossos projetos. Então, a gente teve que tomar uma decisão, né, e por isso que a gente recorreu ao Ministério Público, e como eu falei para vocês, o momento histórico lá atrás foi favorável, a gente conseguiu apoio também da Corregedoria de Justiça e conseguimos organizar um documento único no Paraná, o qual dá uma diretriz para a utilização dos recursos das penas pecuniárias, que é esse recurso que é arrecadado justamente quando a pessoa comete algum crime, enfim, que ela é julgada e que ela é condenada a pagar uma pena em dinheiro, né? Então, ela entra ali, essas penas pecuniárias, para que a gente possa reverter para esse trabalho que nós realizamos aqui no Paraná. Então, esse documento foi criado, que se chama as Instruções Normativas Conjuntas, a 0102, e elas disciplinam a forma do repasse de recursos, então, para os conselhos da comunidade. Só que para os conselhos da comunidade poder utilizar esse recurso, precisaram se organizar administrativamente e se organizar juridicamente, criar uma estrutura de uma entidade, né, com eleição de diretoria, ata, ou criação do próprio juiz, né, aquele ato de criação do juiz, também com uma ata, e depois o próprio CNPJ, né, que é o cadastro da entidade, enfim. E a partir daí, nós começamos, então, a ajudar os conselhos a se organizar, mostrando, incentivando a importância do conselho da comunidade para acompanhar, principalmente aquelas comarcas onde tinha unidades prisionais, mas também conselhos da comunidade onde não existiam unidades prisionais. Por quê? Porque não tinha unidades prisionais, mas tinham familiares de presos morando naquela cidade. Porque nem todos os presos que estão em uma determinada unidade prisional, eles são daquela cidade. Muitas vezes eles vêm de longe, eles vêm de fora, eles vêm de vários lugares do estado. Então, em todas as comarcas, havia necessidade de ter um conselho da comunidade, né? E assim a gente começou a trabalhar nessa perspectiva, não só olhando para aquele que está privado de liberdade, mas também olhando para aquele familiar que muitas vezes está lá numa comarca pequena, onde não tem uma unidade prisional, mas o seu familiar está numa unidade e ele precisa, né, de subsídios e precisa de um apoio e precisa de projetos também, né? Então, nós iniciamos essas atividades e conseguimos, assim, um êxito bem interessante, porque, foi, como falei para vocês, foi um momento favorável, a gente conseguiu apoio do Ministério Público, a gente conseguiu apoio do Judiciário, sempre com a LEP na mão, né, estratégia, sempre com a LEP na mão. Lá na época a gente não tinha a resolução do CNJ, que é 488, como eu falei para vocês, 2023,
procurem saber, essa resolução 488, ela foi um grande avanço, porque hoje ela delimita melhor aquilo que lá na LEP às vezes fica um pouco no ar, às vezes fica faltando informação lá na LEP, né? Como fazer o Conselho da Comunidade, como constituir, o que o Conselho da Comunidade precisa, né? Lá na LEP ele não fala muito sobre isso, né? Ele é mais superficial, fala um pouquinho só. Mas essa resolução do CNJ agora de 2023, a 488, ela foi um grande avanço para os conselhos da comunidade, né? Porque ela delimita e ela dá um norte de como que o conselho da comunidade deve, pode, né, se organizar em todos os sentidos, né? Se organizar enquanto instituição legalmente constituída para poder receber recurso, porque se o conselho não está bem organizado, ele não consegue receber recurso. Se organizar administrativamente também, para ele poder ser reconhecido como um órgão de execução penal e ele poder entrar dentro das unidades prisionais e poder fazer inspeção e poder fazer acompanhamento, porque também se ele não tiver legalmente constituído, o conselho ele não é reconhecido, ele não acaba tendo aquelas prerrogativas, né, de poder entrar nas unidades prisionais, e também ter visibilidade, para que o Conselho da Comunidade, quando tiver interesse de aplicar um projeto dentro de uma unidade prisional, ele ter realmente visibilidade e ele ser reconhecido, né, enfim, poder ter legitimidade para isso. E também a questão técnica, que nós aqui no Paraná vemos que é muito importante, porque além de boa vontade, de interesse de toda a sociedade e de pessoas virem fazer parte do conselho, né, independente de quem sejam, né, que é muito bom, que quanto mais heterogêneo, melhor, quanto mais pessoas diferentes, melhores, ótimo, mas é importante que exista profissionais, pessoas que tenham disponibilidade de tempo, de carga horária de tempo, né, para fazer os projetos e para fazer acompanhamentos técnicos, através do Conselho da Comunidade. Isso garante, assim, uma condição de um acompanhamento muito grande, muito maior, porque você, além de acompanhar, que é o trabalho dos conselheiros, de fazer reuniões periódicas mensais, de discutir o que está acontecendo, enfim, a realidade que está acontecendo lá dentro da unidade prisional, os problemas que estão sendo trazidos pelos familiares, né, que o conselho ele tem essa condição de discutir, de formar relatórios, de levar para o juiz, de levar para o Ministério Público, né, além de discutir e fazer relatórios, ele também pode apontar soluções, projetos, ele pode solicitar, né, melhorias, enfim. E para isso é muito importante também que existam pessoas lá dentro daquele conselho que tenham essa capacidade técnica para ajudar essa discussão, para ajudar na organização de documentos, para ajudar na organização de projetos, para que tudo isso realmente possa reverberar, né? E aquele objetivo maior, que não é só a discussão em si, que não é só falar sobre o problema, mas é também agir, é também poder ver resultado, também isso tem eficácia, né? Isso também seja possível para não haver uma frustração, muitas vezes, né? Que às vezes você, por mais bem intencionado que você esteja, se você não tiver um apoio profissional, às vezes você não consegue avançar muito além, né? Então, aí a importância dos profissionais, seja de serviço social, de psicologia, de pedagogia, mesmo do direito, né? Aqui nos conselhos do Paraná, os conselhos, eles têm profissionais a depender da condição de contratação, né? E são contratados como CLT, e de forma ininterrupta, né? Eles recebem recursos, então, para poder manter, né,
essa despesa, então, com funcionários. Então, isso também é importante e necessário, né? Além disso, aqui no Paraná, e isso vocês vão encontrar também na Resolução 488, a gente entende que o Conselho da Comunidade, ele, como um órgão de execução penal, ele deve ter uma estrutura física, né? Porque os conselhos, geralmente, eles se reúnem em qualquer lugar, né? Eles se reúnem esporadicamente, aí eles se reúnem... Não, o conselho, ele tem que ter uma estrutura física, ele tem que ter uma sede, ele tem que ter um espaço onde ele possa reunir documentos, onde ele possa reunir as atas, onde ele possa fazer as reuniões, com periodicidade, com organização, onde possam serem organizados os projetos, né? Ele tem que ter um QG, né? Vamos pensar assim, uma sede, isso tem que existir, né? Porque nós tínhamos aqui no Paraná muitos conselhos assim que não tinham esse espaço. E, entre aspas, né, funcionavam conselhos da comunidade na sala do juiz. Você acha que um conselho da comunidade vai funcionar na sala do juiz, gente? A gente sabe que não, né? A gente teve que desmontar isso aqui, não foi fácil, sabe? Dizer para o juiz que a sala dele não era o lugar do conselho da comunidade, né? A gente tinha conselhos da comunidade aqui no Paraná que eram no escritório do advogado, indicado pelo juiz, que era o representante do OAB. Também a gente sabe que isso não funciona, né? Porque no escritório de advocacia também não é lugar de conselho da comunidade, a gente sabe que não é o lugar onde as pessoas vão se reunir para debater problemas e discutir soluções, né? Então a gente teve também que desmontar isso aqui, né? Dentro da unidade prisional, também não é lugar de ser sede do conselho da comunidade, porque lá, né, infelizmente, não vai ter espaço para uma discussão aberta, ampla, né, e nem para fazer relatórios ou provocar alguma ação contrária àquilo que está ali já estabelecido. Então, também não é lugar de ter conselho da comunidade. Alguns conselhos se reuniam na sala do júri, né, das unidades dos fóruns, mas também é um lugar onde não dá um conforto, um espaço adequado para fazer reuniões, né, até pela própria estrutura das cadeiras, não dá para você rodar as cadeiras e fazer círculo, né, ficar aquela sentado assim, um atrás do outro, isso também dificulta muito as reuniões que devem ser em círculo, né? Devem ser as cadeiras em círculo, todos do conselho tendo a mesma condição para falar, para se manifestar, para dar sugestões, e para que todos se sintam parte, né? Então, a condição das cadeiras, do espaço, realmente, ele é muito importante. Então, nós começamos a verificar que o conselho precisava de um espaço, mas como ele não tinha recursos para, assim, de primeiro momento, para alugar um local, para construir sua sede, e foi sugerido que dentro dos fóruns, né, de todas as unidades dos fóruns, fosse destinado uma sala, pelo menos uma, tá? Teve juízes que destinaram 2 até 3 salas dentro dos fóruns, mas pelo menos uma sala para ser o conselho da comunidade. E lá dentro daquela sala, então, é a sala do conselho, a sala onde o conselho se reúne, é onde o conselho pôde finalmente ter um computador, ou 2 ou 3 computadores, uma impressora, a mesa de reuniões, né, com as cadeiras e armário para guardar os documentos, enfim, começou dessa forma. E alguns conselhos da comunidade se desenvolveram tanto, fizeram projetos muito bacanas, conseguiram recurso, conseguiram se estruturar, e aos poucos foram construindo seus espaços, né? Sede própria, ou até conseguindo dinheiro para pagar um aluguel de um espaço melhor. Então, isso aconteceu no Paraná, né? E com o decorrer do tempo, a FECOMPAR foi fortalecendo essa atuação dos conselhos da comunidade, oferecendo cursos de capacitação. Nós
tivemos essa ideia lá no comecinho que deu um fruto muito poderoso, né, que vem reverberando até hoje, que são encontros anuais, encontros presenciais, aonde todos os conselhos do estado são convidados a participar de uma programação. Nessa programação é um encontro para que haja um encontro presencial entre as pessoas, um fortalecimento do estar junto, do se sentir parte, né? Mas também uma capacitação aonde envolva temas importantes que os conselhos precisam ter conhecimento para ir ampliando a sua visão sobre o que são hoje as políticas penais, que são políticas penais que existem há muito pouco tempo, e a maioria das pessoas que são familiares de preso ou são do próprio conselho nem sabem da existência, né, dessas políticas penais que foram criadas justamente, estão sendo implantadas agora, né, estão começando, é um momento, assim, histórico muito importante esse, né, que vocês estão buscando essas informações, e também tudo que vocês possam imaginar que venha a trazer mais orientação, conhecimento, favoreça a reflexão das pessoas que fazem parte do conselho, né? Lembrando que esse conselho heterogêneo, ele vai ser composto por pessoas que, de repente, têm um nível superior, têm faculdade, tem talvez alguma leitura a mais sobre o tema, e vai ter pessoas que só têm a vivência, né? A vivência prática mesmo, o sofrimento, as dificuldades, né? Talvez alguns vão entender mais sobre saúde do sistema prisional, outros vão entender mais educação, outros vão ver mais a parte do direito, né? Outros vão olhar mais a parte da assistência social. Por isso que é bom ter várias pessoas que cada um traga um pouco da sua visão de mundo, né, para dentro do conselho e traga também a sua contribuição. Então, é importante essas capacitações porque elas auxiliam as pessoas a entenderem cada vez mais de que forma elas podem acessar os seus direitos, acessar os direitos das pessoas privadas da liberdade, se organizar e se fortalecer enquanto sociedade e também enquanto órgão de execução penal. Então, veja, são vários objetivos numa única ação, que é a capacitação. Então, é importante lembrar que as capacitações, elas não precisam ser só presenciais, apesar que favorece muito a interação. É muito gostoso você estar frente a frente com as pessoas, poder dar um abraço, olhar nos olhos, né? Rir, né? Junto. Isso reabastece muito as nossas baterias, né? Mas hoje tem muita facilidade e as capacitações podem ser online, né? E existem muitas capacitações que podem favorecer, como hoje a gente está fazendo essa reunião aqui, podem favorecer muito a reflexão e despertar nas pessoas interesse, vontade de conhecer mais, né? Porque é muito difícil você falar tudo sobre um determinado tema, que nem hoje eu estou fazendo assim um apanhado muito genérico. Eu estou tentando fazer uma fala simples e tentando pegar um grande apanhado de experiências para que vocês entendam como que a gente veio trabalhando e aquilo que a gente vê como mais importante, né? Para que vocês também possam ter essa percepção, porque muitas vezes quem está me ouvindo talvez nunca pensou sobre isso, né? Qual seria a sua percepção de um conselho? Talvez para a maioria, um conselho seria se reunir uma vez por mês, né? Ou fazer uma visita na unidade, e ficasse por aí mesmo, né? Mas o conselho, na nossa concepção aqui no Paraná, e depois isso a gente viu refletido lá na resolução 488 do Conselho Nacional de Justiça, que o conselho, ele pode ser muito mais, ele pode ser um grande catalisador, tá? De parceiros, da sociedade civil,
para a organização de projetos. Então, também nem tudo é recurso que você vai conseguir do judiciário, porque às vezes aquele recurso não é suficiente, mas o conselho, como um grande catalisador, ele tem como fazer uma movimentação, uma sensibilização com empresários locais que também possam aderir e apoiar determinados projetos. Ele também pode fazer uma mobilização junto à Prefeitura Municipal, junto à Câmara de Vereadores e também junto a outros órgãos públicos, como a as secretarias municipais de saúde, por exemplo, aonde os conselhos aqui do Paraná conseguiram, interagindo com a Secretaria de Saúde, levar um médico para fazer atendimento na unidade prisional onde não tinha esse atendimento, né? Então, hoje, todas as unidades que tem o Conselho da Comunidade, a grande maioria conseguiu levar um médico, né? Conseguiu, entre aspas, convencer o gestor da saúde de que havia necessidade de ter médico na unidade uma vez por semana, no mínimo, para fazer atendimento daquela população, né? Além disso, olhando o aspecto da saúde, o que mais que aquelas pessoas precisam? Acompanhamento periódico do setor epidemiologia, para verificar fazer aqueles testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, que são doenças transmissíveis, que precisam de controle, né? Isso é muito importante. Os testes de tuberculose, para ver se essa população está com tuberculose. Tuberculose é uma doença silenciosa e que ela está praticamente ela convive, né, com as pessoas privadas da liberdade. Se a pessoa pega a tuberculose e desenvolve a doença, ela pode inclusive ir a óbito, né, assim como a sífilis, a AIDS e a hepatite, né, então são doenças que podem ser fatais. Então, tem que ter esse acompanhamento. A cada 6 meses tem que ter o teste rápido, né? Tem que ter o exame de escarro para ver se a pessoa está com a tuberculose, né? O teste rápido lá para ver se ela está com hepatite, sífilis, né? Então, tudo isso o conselho pode estar cobrando, exigindo, perguntando e ajudando a viabilizar, né? Fazendo pontes, ajudando a viabilizar. Também não adianta a pessoa passar pela consulta médica, não ter a medicação, pode estar favorecendo, então, essa medicação que o SUS possa fornecer através da rede básica, né? Então, tudo isso o conselho, ele pode estar viabilizando. Lógico, isso tudo deveria ser, digamos assim, um direito que a própria unidade prisional deveria oferecer para a pessoa privada de liberdade. Só que nós sabemos que, infelizmente, nem em todas as unidades prisionais vai haver uma equipe de saúde, vai haver medicação, vai haver teste rápido, vacinação, né? Nós aqui acompanhamos vacinação, se os presos estão sendo vacinados, as vacinas que são importantes, principalmente a da gripe, né? Na época do Covid, a gente brigou muito para que os presos tivessem a vacina do Covid, porque nós tínhamos muito medo, né, que acontecesse enfim, uma tragédia, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente brigou muito pela vacina do Covid, a gente brigou muito por material de higiene e limpeza, para que se mantesse higiene e limpeza, né, nas unidades, não só durante a pandemia, mas também hoje é uma questão que os conselhos garantem, e a questão da higiene e da limpeza, né? Então, são questões básicas que o conselho precisa buscar com bastante frequência, né? Nós brigamos tanto, mas tanto com relação aos colchões, né? Que hoje os colchões, de tempos em tempos, eles são trocados, o Estado faz essa troca. No Paraná não existia isso, os familiares tinham que levar, inclusive, o colchão, sabe? Então, era uma coisa, assim, muito surreal. Hoje, não. Hoje, o colchão, né, é garantido o colchão, enfim. Mas tudo isso foram lutas, né, que se eu for contar cada luta aqui, a gente vai aprofundar bastante e vai acabar tomando um tempo muito grande dessa noite. Mas eu estou fazendo um resumo rápido, já vou encerrando, senão eu vou acabar falando muito. Então, esse é um exemplo importante que eu procurei dar da questão de saúde, né? Educação, verificar a escolaridade das pessoas que estão lá privadas da liberdade, se eles têm como fazer um curso online,
né, curso online para retomar os estudos ou mesmo de qualificação profissional. Favorecer projetos de remissão aqui no Paraná, os conselhos da comunidade favorecem projetos de remissão de pena, né? Temos vários conselhos que fazem os projetos de remissão, o juiz aceita, tá, os relatórios do conselho, mas tudo certinho, gente, com o projeto bonitinho, com a lista de frequência, com a resenha do livro, né? E temos também aqui o Conselho de Irati, agora está fazendo projetos de inclusão para pessoas que são analfabetas, para pessoas que têm as vulnerabilidades acrescidas, né? Seja por alguma deficiência, por serem muito idosos. O Conselho também está começando a desenvolver alguns projetos de inclusão, de educação para essas pessoas que não conseguem ler, que não têm alguma dificuldade, né, e que através desse projeto de inclusão estão começando a ter acesso à leitura e principalmente à remissão de pena, né, que é algo muito importante, porque reduz a pena, né, e favorece a descoberta de um outro mundo, né, porque através da educação e só através dela que a gente vai conseguir realmente fazer uma grande revolução interna, né, dentro de cada um de nós e também na própria sociedade. Então, é o melhor lugar onde você possa aplicar a educação é no cárcere, né? E para isso tem que ter as condições também, né, adequadas. Então, a gente, através dos conselhos da comunidade, a gente conseguiu muitas vitórias, assim, teve muitas unidades que foi construído sala de aula, porque o conselho ficou na cola, ficou no pé, ficou exigindo, ajudou a comprar material de construção para construir a sala de aula. Então, assim, tem milhares de histórias muito bonitas que a gente poderia estar contando para vocês só sobre a educação, de projetos que estão sendo realizados, projetos de incentivo à cultura, tem conselho aqui que está trabalhando com teatro, né, contando remissão de pena. Agora tem uma outra resolução do CNJ também, que ela fala sobre as práticas sociais educativas, que também pode contar remissão de pena, e também ajuda a desenvolver os talentos, né. Então, essas práticas sociais educativas, elas podem estar desde no esporte, né, na prática de algum esporte, desde que esteja um instrutor, que tenha chamada, que tenha um projeto, que tenha uma continuidade, né, pode contar como aula de yoga e horta, plantas medicinais, enfim, dá para fazer muita coisa legal, dá para dar muita perspectiva de vida para essas pessoas, né, através desses trabalhos todos, esses projetos todos, tendo a orientação correta, seguindo a legislação, né, e as orientações tanto das políticas penais que existem hoje, né, e também dessas resoluções do Conselho Nacional de Justiça. E eu também gostaria de falar que hoje nós estamos num momento histórico muito importante também, porque nós estamos organizando, né, a nível nacional, o Plano Pena Justa, e a nível estadual, o Plano Pena Justa estadual. O que é esse Plano Pena Justa? O STF, ele reconheceu que as prisões brasileiras é um sistema de coisas inconstitucional, ou seja, a Constituição fala que a pessoa deveria apenas ter a privação de liberdade, né? Porém, infelizmente, a pessoa que está no ambiente prisional, ela não está só privada de liberdade, ela acaba estando privada de saúde, de educação, de acesso à cultura e né, de cidadania, de todo o resto. Então, o Supremo reconheceu que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? Glória a Deus. E agora, enfim, foi lançada a necessidade da organização desse plano nacional, que se chama Pena Justa, e ele foi organizado primeiro, né, o nacional, e agora está sendo organizado nos estados, com o objetivo justamente de impactar
esse sistema prisional que temos hoje. Então, o sistema que temos hoje, o sistema que gostaríamos que fosse, que viesse a ser, né? Então, tudo isso está sendo colocado no plano, tem alguns eixos estruturantes que ajudam a organizar esse plano. A maioria dos estados já entregou esse plano, mas tem algo muito importante lá, né? Além de todas as questões que são da estrutura mesmo do sistema para mudanças, que é a não existir mais superlotação, né? Que hoje talvez um dos principais problemas, mas também tem uma questão bem importante lá, que é o apoio às famílias, que é o fortalecimento dos conselhos da comunidade, que é trabalhar com aquela pessoa que está reclusa para que realmente ela possa desenvolver suas habilidades, a sua qualificação profissional, para que ela possa ser reinserida, né, na vida em sociedade assim que ela saia, né, da prisão. Enfim, ele contempla muitas coisas que estão lá na LEP, lá na Lei de Execução Penal, que há 40 anos atrás a própria lei já garantia e já defendia, né? Mas que, infelizmente, né, não foi colocado em prática. Não conseguimos alcançar aquilo que a própria lei já garantia, né? Então, é um grande movimento agora, um grande esforço da sociedade, e a sociedade civil, ela tem que cobrar, ela tem que estar junto, ela tem que verificar. É importante vocês terem acesso a esse plano aí de Minas Gerais. Pede para ter acesso ao plano Pena Justa, para verificar o que contempla lá. O interessante seria se todos os que estão aqui, que eu sei que são instituições que estão aqui, pudessem ter contribuído com a organização do plano. Isso seria perfeito, né? E era isso exatamente que o plano previa, que a sociedade civil participasse. Não sei se alguém aqui desse grupo participou do plano, contribuiu de alguma forma, mas esse era o objetivo, né? Justamente para levar a realidade das famílias e a realidade que é vista pelos olhos da sociedade, né? Para a mudança, então, desse sistema. Mas eu vejo que essa reunião aqui, ela é muito propícia para isso. Independente do plano estar escrito lá, né, o tal não está contemplado alguma coisa, a qualquer momento esse plano pode ser mudado, ele pode ser acrescentado sugestões a partir de movimentos que a sociedade faça aí, né, e principalmente de organismos da sociedade, porque é muito difícil uma pessoa sozinha ela ter voz, mas se ela estiver dentro de um grupo, né, de um coletivo, enfim, a força dela é muito maior e ela tem muito mais condições. E se ela está reunida em mais grupos ainda, isso se torna muito mais potente. Agora, se ela faz parte de um órgão de execução penal, a potência é muito maior, né? A potência é muito maior. Só que, assim, os juízes, os promotores, os demais órgãos da execução penal não estão muito acostumados com essa força dos conselhos da comunidade, né? Então, tem que ir chegando de mansinho, mas tem que chegar, chegando e se estabelecendo e mostrar para que veio, né? Que veio realmente para fazer cumprir a lei e para dar voz e oportunidade para que a população possa participar e possa fazer um grande movimento, né? Um movimento necessário. E só para encerrar, falando um pouquinho para as famílias, que eu sei que as famílias estão aqui e estão me ouvindo, os conselhos da comunidade, eles são muito importantes para as famílias, porque muitas vezes é o conselho que dá acesso à família, que orienta a família, muitas vezes, a conseguir uma credencial de visita, quando a família está com dificuldade, que orienta essa família, muitas vezes, a, a participar de projetos que venham fortalecer essa família, e principalmente as mulheres, né, que são as pessoas que mais estão ali, né, naquelas filas, naquelas portas, levando o alimento e tentando manter aquele contato com, com o seu familiar, mas principalmente também aquelas famílias que estão
com o seu familiar em outra cidade, às vezes até em outro estado, que não tem contato, mas gostariam de ter. Então, nós aqui no Paraná, a gente ajuda nas web visitas, que é um direito também da pessoa presa, e muitas vezes a família não consegue ter um acesso assim presencial, mas a gente ajuda a favorecer as web visitas e nós temos total condição de conseguir o link lá e agendado com o departamento penitenciário, com a unidade prisional, no dia e horário que for agendado. Se a pessoa não tem, de repente, uma internet boa, não tem um celular que favoreça, com o computador do conselho, ela pode fazer a web visita através da na sede do Conselho da Comunidade. Então, a gente sempre recebe familiares que vêm fazer esses contatos através do Conselho da Comunidade nas web visitas e assim conseguir manter esse vínculo, né? Também os conselhos da comunidade conseguem fortalecer essas mulheres através de projetos. Aqui nós temos um projeto chamado Maria Bonita, é um projeto maravilhoso e ele tem esse nome por conta da Maria Bonita do Lampião mesmo, né? Que ela ficou do lado dele até o final, né? E a gente sabe que essas famílias estão com seus familiares até o final e elas querem viver com eles algo melhor, construir uma nova história, né? E é por isso que também existem esses projetos de fortalecimento dessas mulheres, para ajudar elas a se fortalecer aqui fora e ajudar eles a construir uma nova história quando eles já estiverem do lado de fora. Enfim, é, eu já falei bastante, poderia falar muito mais, mas eu tentei dar um panorama aí para que vocês possam entender um pouquinho do que o Conselho da Comunidade pode fazer, né? E eu espero ter contribuído. Eu me coloco à disposição e estou aberta às perguntas. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Maria Helena. Foi uma aula mesmo, panorama histórico, o que o Conselho pode fazer, que nem você falou. Particularmente, eu não sabia de muitas informações, então, de fato, foi muito rico, assim, foi muito proveitoso. Muito obrigada pela disponibilidade, pela paciência, enfim. Agora a gente vai abrir uma rodada para perguntas. Quem quiser perguntar pode levantar a mão ou mandar no chat, que a gente vai se organizando. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pode falar. Boa noite. Tudo bem? Eu participei, eu estava, né, na reunião com o COPEM, aquele dia, que eu sou, além de presidenta, né, da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, eu também sou presidenta do Conselho da Comunidade da Comarca de Ribeirão das Neves, né, que aqui em Minas é a cidade que mais tem unidades prisionais, são 8, né, no total. E quando a senhora falou, né, da questão do pena justa, aqui em Minas a sociedade civil ficou de fora, né, completamente de fora. Nós não participamos da construção do plano, porque, infelizmente, nós temos um secretário, né, que se apossou de tudo. Ao nosso ver, quem deveria coordenar o plano pena justa, pelo menos aqui em Minas, seria o GNF, que é o Grupo de Monitoramento do Sistema Prisional e do Socioeducativo, mas não foi isso que aconteceu, né? Quem tomou posse do plano, né, da construção do comitê, do plano estadual, né, do comitê, foi o secretário de Justiça, né, Rogério Greco, que é um promotor de justiça, e que só quer vender curso sobre punir, né? Quando ele é farda, fuzil, enfim, ressocialização zero, né? Uma pessoa, um homem que não tem respeito, né? Porque nas reuniões ele queria caçar a palavra da deputada Bela Gonçalves, né, que estava lá em representação do Legislativo, e ela que não deixou, né? Ela que enfrentou e não deixou que ele caçasse a voz dele, porque ele que queria tudo. E nenhuma sugestão das pessoas que estavam lá, que poderiam, né, que fizeram sugestões a qual
não vamos dizer beneficiaria, mas ajudaria e muito dentro do sistema prisional, essas pessoas sequer eram ouvidas, eles não deixavam de falar. Então, assim, a gente está muito temeroso em relação ao plano estadual daqui de Minas Gerais, porque quando foi feita a consulta, né, pelo lá, quando o ministro, na verdade, nós já vínhamos denunciando e falando que o sistema prisional já se encontrava em um estado de inconstitucionalidade. Então, foi necessário que o ministro reconhecesse isso. E foi feita uma construção, foi feita uma, né, teve audiência pública, teve consulta pública, e foi feita toda uma construção, né, do plano nacional com a sociedade civil. Então, assim, não existe, primeiro, assim, para mim não existe pena justa, na verdade. E não existe um plano pena justa sem a participação da sociedade civil, que são as pessoas, né, os defensores em direitos humanos, as familiares dessas pessoas que estão privadas de liberdade, os sobreviventes do cárcere, que nós chamamos, né, que são as pessoas regressas, mas nós os chamamos de sobreviventes do cárcere. Então, sem a participação dessas pessoas que estão ali na ponta, sem a participação dos técnicos do sistema prisional, e aqui em Minas é quem está segurando mesmo, de fato, né, coisa, porque ai das pessoas privadas de liberdade se não fosse técnico. Então, assim, um plano que ele foi feito para não funcionar, né? Uma pessoa que só pensa em punir, em ressocialização zero, ela não irá pensar em ressocialização, e as pessoas que estão presas aqui no nosso estado em cumprimento de pena saiam e que tenham uma trajetória de vida diferente, porque é só tiro, porrada e bomba dentro do sistema prisional. Nós estamos com uma grande crise dentro do sistema, que é a questão das mortes das pessoas privadas de liberdade. Inclusive, na unidade de Ribeirão das Neves, na Drummond, só esse ano já completou ontem, houve mais um óbito, 21 presos. Então, assim, é bem complicado, né? E aí é isso. Falar que aqui em Minas, a gente não, infelizmente, não estamos esperando muita coisa, não. Aliás, muita coisa não, a gente não espera nada mesmo, porque ele não foi construído por quem está na ponta, com quem sabe as dores, o sofrimento de quem está privado de liberdade, dos familiares, de quem sabe o sofrimento que as mulheres passam na porta das unidades, das humilhações, né? Então, assim, das torturas físicas com os presos, né? Físicas e psicológicas, e as torturas psicológicas com os familiares aqui fora. Então, era isso. Maria Clara. Eu só gostaria de dizer que aqui no Paraná, nós, os conselhos da comunidade, conseguimos garantir a participação das pessoas privadas da liberdade e também dos familiares. Por quê? Porque nós, conselhos da comunidade, pegamos o formulário do Pena Justa, imprimimos e fomos lá na unidade e fizemos isso no estado inteiro. A gente não tinha como fazer de toda a unidade, mas a gente pegou uma amostra de cada unidade prisional, né? E foram algumas unidades prisionais, 3, 4, 10, 20, até 30, 35 pessoas ou mais foram entrevistadas, cada uma preenchendo um formulário, e depois o conselho da comunidade pegava aquele formulário que o próprio preso escrevia, né, de próprio punho, e nós íamos lá e colocávamos a resposta dele online, né, através do computador do conselho. Então, a gente conseguiu ouvir, né, através do Pena Justa, quase 600 presos aqui no Paraná, que a gente conseguiu mapear, né, de diferentes locais, unidades prisionais dentro do estado. Então, para nós foi uma grande vitória. Familiares também participaram, né, egressos também participaram, porque a gente tomou para nós essa responsabilidade de levar o questionário, as pessoas preencherem, e a gente, então, tomar todo o cuidado de passar tal e qual a resposta daquela pessoa lá para o plano Pena Justa, para a consulta pública. Nós fizemos esse movimento, né, e sinto que vocês não conseguiram fazer aí, de acordo com o que a colega acabou de contar, né, e isso faz uma grande diferença.
E aí mostra a importância do Conselho da Comunidade. Como é importante o Conselho da Comunidade estar organizado, né? Já é uma dica aí, ó, muito importante, muito valiosa. Maria Clara, Oi, é, Bruno. só para completar que a gente está falando do Pena Justa, todas as reuniões do Pena Justa foram feitas lá na Secretaria de Segurança Pública, né, com a entrada proibida de quem não era convidado. E a gente não era convidado, né? Eles não convidavam e não permitiam que se entrasse quando a gente tomava conhecimento que a reunião estava acontecendo. Quando fez os grupos, teve o grupo do racismo, e teve uma primeira reunião que a gente não tomou conhecimento, porque também não fomos convidados, né? E na segunda reunião, uma pessoa que foi para a reunião me perguntou se eu estava sabendo, eu disse que não. Pois vai acontecer uma reunião hoje, que é do Pena Justa, para tratar a questão do racismo, né? E aí eu entrei nessa reunião, e pasmem vocês, nenhuma das pessoas que estavam lá sabiam nada, absolutamente nada sobre o sistema prisional. A discussão era o racismo no sistema prisional, e isso no finalzinho foi abordado de uma forma muito tacanha, com números completamente errados. A maior parte da discussão foi sobre racismo religioso, sobre violências que terreiros têm sofrido aqui fora, que é uma pauta que precisa ser levada para discussão, mas que não era naquele espaço e não naquele momento. E eles ficaram embromando com isso o tempo inteiro. Quando não sabia quantas pessoas estão presas, por que estão presas, quantas pessoas presas são negras, quantas são pardas, não sabia nada, absolutamente nada. Quando chegou ao fim da reunião, a moça pediu para assinar a lista de presença. Eu fui muito clara na reunião, eu não vou assinar a lista de presença, porque eu não participei dessa reunião. Eu assisti essa reunião, o que é bem diferente, porque eu não tive espaço de fala, eu não pude comentar, eu não pude falar, não me foi franqueada a palavra. E ainda assim, mandaram o meu nome lá para Brasília como se eu tivesse participado. A gente só veio descobrir agora que a gente foi ler a proposta. Mas, assim, a gente vê a falta de caráter desse pessoal que estava lá na frente desse Pena Justa. Por quê? O secretário daqui, ele não aparece para nada, para absolutamente nada. Sempre é os pau-mandado que vai para audiência pública, que vai para reunião, que vai lá em reunião de Ministério Público, de Defensoria Pública com os familiares, porque ele nunca foi em nada. Mas semana passada ele veio a público, né, para se defender, porque quando o indivíduo que matou o Gari declarou lá no Sereste da Gamileira que eles foram fazer o procedimento nele para colocar ele na cela, ele se recusou a fazer o procedimento e tacou na cara dos policiais penais que ele ia falar com o Rogério Greco, porque os dois eram amigos. Aí depois, na audiência de custódia, ele tornou a citar o nome do Rogério Greco como amigo dele. Aí sim, o Rogério veio a público dizer que não era amigo dele, não, que não conhecia ele, não. Ah, que não conhecia o quê? O cara não ia tirar isso de debaixo do sovaco, não. Sabe assim, eu estou assim, com Pena Justa aqui de Minas, terrível. A gente não conseguiu fazer nada porque não foi permitido que se fizesse nada. Todas as reuniões foram escondidas. Estava lá uma quantidade de polícia sem limite. Só a tropa do tiro, porrada e bomba. A tropa do tem que morrer no cárcere, tem que prender, jogar a chave fora, só isso. Eu não sei o que o sistema prisional vai fazer depois que sair esse Rogério Greco da Sejusp. Porque esse cidadão é o cara mais perverso que existe dentro do nosso país. Ele treina os policiais penais com as táticas que são treinadas o BOP do Rio de Janeiro.
A gente tem denúncia no Ministério Público de policial que saiu de lá completamente estropiado, sangrando, todo machucado, do treinamento que participou e achou que aquilo era abusivo e resolveu nos procurar e foi para o Ministério Público, para o controle externo da atividade policial, que acatou a denúncia, mas que até hoje ninguém não fez nada. Por que o MP não faz nada? Porque o Rogério Greco é promotor e o MP está baixando para ele e deixando ele fazer o que quiser. Ai, dona Tereza, não pode falar isso, não. Pode ou não pode, agora a gente vai ter que falar, porque ou a gente escancara o que está acontecendo, ou os meninos vão continuar morrendo, porque não é à toa essas mortes dentro do sistema prisional. Essa quantidade de mortes dentro do sistema prisional não é à toa. Existe um genocídio em curso. Quando eles não matam, eles permitem que eles se matem dentro do sistema prisional. Então, está mais do que na hora, né, dona Maria Tereza, de organizar um conselho da comunidade e dele realmente se colocar como órgão de execução e fazer parte de todas essas reuniões. Só para vocês terem ideia, aqui no Paraná, como existe a Federação dos Conselhos e esses 163 conselhos estão organizados, nós temos um poder, assim, muito grande. E todas as reuniões que o Estado faz de GTs para trabalhar assuntos do sistema prisional, a FECOMPAR é chamada para participar. Nós temos vez e nós temos voto, nós temos fala, nós levamos questões, nós levamos ideias, nós também fazemos denúncia, somos ouvidos, tudo que a gente fala vai para as atas, né? E ali as pessoas têm o direito também de falar a sua versão, mas é um momento muito importante de questionamentos e de espaço de fala, né? E esse espaço de fala, então, ele é garantido a partir dessa organização, desse reconhecimento dessa organização, que eu vejo que vocês já estão organizados enquanto grupos, né? Mas agora esses grupos podem integrar os conselhos da comunidade. Vocês precisam trazer mais algumas pessoas de bem que realmente se interessem pela pauta para a formação dos conselhos. E procurar os juízes das comarcas, um grupo de pessoas que eu oriento vocês, que não seja só um grupo formado só por familiares ou só por pessoas ligadas à universidade, mas que seja um grupo heterogêneo, que tenha familiares, que tenha universidade, mas que tenha pessoas, de repente, lá do poder público, que trabalham em alguma unidade de saúde ou na área de escola, enfim, traz alguém de órgão público, pode trazer alguém do AA, do Alanon, do Rotary, do Narcóticos Anônimos, enfim, de grupos Amor Exigente, enfim, grupos que tenham, digamos, reconhecimento da sociedade e que sejam legalmente constituídos e que queiram vir fazer parte. Então, se fortalecer primeiro antes de buscar esse apoio do judiciário, porque se vocês vão em um ou dois representantes de instituições, vocês vão muito enfraquecidos. Você já tem que ir com vários representantes de instituições, governamentais e não governamentais, pessoas interessadas que podem até não ser familiar de preso, mas às vezes uma pessoa que está, enfim, até uma pessoa que já trabalhou nessa área e tem interesse de continuar contribuindo, até pessoa aposentada, às vezes ela quer dar o seu melhor, ela abraça essa causa, né? Estagiários, estudantes de cursos aí de serviço social, de psicologia, da área de humanas, muito importante ter, às vezes, um professor universitário junto, que é da área de humanas, isso conta bastante. Então, formar um grupo bem heterogêneo, bem misto, com bastante representatividade, é uma estratégia, né, para daí chegar no juiz lá da comarca, né, marcar, pedir uma reunião com o juiz da comarca e se apresentar enquanto um grupo interessado em formar o conselho da comunidade. Vai ser muito difícil. Quanto mais pessoas reunidas estiverem presentes nessa possível reunião que vocês vão fazer, é muito mais difícil o juiz não
acolher esse chamamento. Até porque agora vocês têm que pegar também, levar tudo em mãos, né? O próprio Pena Justa, infelizmente, não foi da forma como vocês gostariam, mas está prevista a participação da sociedade, os documentos todos que falam sobre isso, a gente pode passar para vocês, vocês levam em mãos, né? E ó, em cima dessa documentação, dessa legislação, nós gostaríamos de iniciar aqui na comarca um conselho da comunidade, né? Então, vocês podem, inclusive, antes de falar com o juiz, de passar na sala do promotor do Ministério Público, tentar trazer o Ministério Público ou a Defensoria Pública, melhor ainda, um defensor público, um representante da OAB, entende? Que a reunião se torna mais, digamos assim, entre aspas, para o juiz, ele vai ter mais respeito, porque ele vai ver que ali tem órgãos de peso, né, que não são pessoas que estão, ao ver do juiz, talvez se insurgindo ou se reunindo aleatoriamente, não, mas são pessoas que têm uma organização e que já têm pessoas representativas para compor uma diretoria, para favorecer, né, esse momento histórico da organização do Conselho da Comunidade no Estado. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. O momento é agora. Eu imagino que vocês devem estar é, muito preocupados com tudo que está acontecendo aí, né, pelos relatos que vocês deram. E então, o quanto antes vocês agirem e se organizarem, e aí a gente pode fazer uma outra reunião falando só sobre a organização dessa possível reunião, falando um pouquinho mais sobre estratégia, sobre como que vocês podem usar, né, alguns argumentos, alguns aspectos legais para vocês conseguirem esse intento aí de conseguir o apoio para a criação do conselho, né, no maior número possível aí de comarcas do estado de Minas Gerais. E eu confio muito nesse trabalho que vai começar agora, né? Vocês já têm alguns conselhos funcionando, esses conselhos que estão funcionando podem servir de exemplo, né? Exemplo para aqueles que ainda não têm, que ainda não funciona, né? E a partir do momento que vocês tiverem alguns conselhos já funcionando, esses conselhos, seja o número que vocês tiverem, tá? Vocês já podem se reunir e tentar montar uma federação, porque a federação, ela tem um alcance estadual, tá? O conselho, ele vai ter um alcance territorial dentro da sua comarca, mas a federação, ela vai ter um alcance estadual. E aí vocês vão para a mesa de discussão lá com o Ministério Público, com os desembargadores, entendem? É uma outra instância. Então, isso é muito importante. Nós estamos aqui agora, vamos aproveitar esse momento, tirar o máximo, né? E pensar estratégias de como fazer isso acontecer em Minas. E vou dizer uma coisa para vocês: não esperem que os outros façam vocês. Nós aqui fizemos por nós mesmos, sabe? Não, a gente não nasceu da mão de juiz e nem de promotor nenhum. A gente se organizou e fez tudo acontecer, e daí eles vieram e nos apoiaram, e a coisa, enfim, se firmou, né? E aos poucos foi criando raízes. Hoje a gente já tem raízes sólidas. Então, só umas dicas aí para vocês pensarem um pouquinho. Isso, muito bom. A situação é bem revoltante por aqui, mas é importante se organizar também, para tentar fazer alguma diferença. Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Oi. Pode falar. Você quer do conselho também, né? Posso falar? Pode sim. Meu nome é Fabielle, eu sou assistente social da FECOMPAR. Trabalho junto com a Maria Helena, até eu conversei, acho que com a Júlia, no Whats. Então, eu só queria deixar aqui o parabéns a toda essa organização,
né, que entraram em contato com a gente e agradecer pelo convite de estar participando disso. E mais do que agradecer a organização e o convite, agradecer e parabenizar as mulheres por essa iniciativa, por essa oportunidade que está sendo oferecida para elas e elas estarem abraçando isso, né, como uma oportunidade para mudança, para tentar buscar um algo a mais, buscar um algo diferente. E pelo que eu vi ali, vocês estão na 4ª edição do curso, né? E é um curso muito bacana, até eu gostei da dinâmica, ele como acontece, e a oportunidade, né, de passar ainda mais isso de forma online, que a mulher está na sua casa ali, nos seus afazeres, e está podendo participar. Eu vi os temas ali também, falando de saúde, falando de tuberculose, falando da parte jurídica, que é bem importante e que muita gente desconhece. Então, parabenizar e agradecer ao mesmo tempo a todos vocês. E também colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela para vocês, o nosso site, não sei se vai aparecer aqui. Tá aparecendo? Tá, sim. Assim? Então, esse aqui é o site da FECOMPAR. Aqui tem todas as informações dos conselhos, tem os contatos dos conselhos do Paraná, tem aqui no banco de projetos, tem todos os projetos dos conselhos da comunidade. Vocês podem ver ali por temas, né? As mulheres, as famílias interessadas em projetos voltados para essa área, podem procurar ali por temática. E também aqui os parceiros da FECOMPAR, dos conselhos da comunidade. Então, é um site bem amplo, que tem bastante conteúdo para vocês darem uma olhadinha. E também tem os nossos contatos ali para quando vocês precisarem de algo ali da gente. Muito E Obrigado, Fábio. eu vou colocar aí no chat o nosso endereço do site para vocês. E também fico à disposição para auxiliar no que vocês precisarem, uma troca de ideias aí. A gente está à disposição.